É por isso que muitas pessoas estão se autodestruindo. Pela inveja, primeiramente, e pela mágoa, e pela raiva, pelo ódio, por desejar a destruição do outro. É o que eu sempre tenho dito, nós devemos tomar cuidado com a nossa boca. Tudo que nós desejamos é um vai e vem, bate e volta. Tudo aquilo que você mostra que você deseja para o teu próximo, volta para você. E eu estou entendendo a atitude da minha cachorra, o que significa. Mas é que eu não estava entendendo. E eu estava questionando o Senhor, porque eu nunca vi algo parecido. E o Senhor está me capacitando até nisso. De passar o que não adianta ser camuflado. Pessoas que são falsas, pessoas que camuflam, pessoas que tentam passar uma imagem que não são. É a mesma coisa quando Elias diz para Eliseu que ele vai entregar, se ele vê ele subindo, que a capa dele ficaria com Eliseu e ele tinha porção dobrada do que do que Elias carregava. E foi isso que aconteceu. Quando Eliseu vê Elias subindo naquela carruagem de fogo, né? Naquela carruagem de fogo, ele pega a porção dobrada, além de ficar com a capa de Elias. Então, tudo isso é capa. É capa. O que significa capa? É que o espírito maligno que está numa pessoa, ele sai e ele entra na outra. Ou seja, maligno seja bom. Porque quando você tem a porção dobrada de Elias, você tem uma capacitação maior de desenvolver, se você está perto de uma pessoa que ela é uma pessoa alegre, de paz, você vai sentir paz, você vai ficar alegre. Se você estiver perto de alguém que tem um coração de raiva, você vai pegar toda a raiva e vai manifestar em você. Exatamente isso é o que acontece quando você tira a capa das pessoas. Então, isso daí o que significa? Significa que você está sendo a pessoa naquele momento e você está tendo discernimento para entender que aquela raiva não é sua. Se você acaba de chegar num lugar, você está bem. Se você entra num lugar, você não tinha nada e de repente você começa a sentir dor. Quando vê, você começa a passar mal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha filha estava com uma tosse, mais ou menos, olha, quase um mês, uma tosse, e não sarava. Aí eu comecei a orar, né? E a gente em oração. Aí eu peguei e falei, Senhor, o que essa menina tem, né? Porque ela tosse. Aí eu comecei a tossir. Eu comecei a tossir do nada, começou a coçar minha garganta, porque ela estava pedindo, já fazia uns 2 meses, um bolo de fubá, e eu não tinha feito. Comeu o bolo de fubá, acabou. Então, às vezes, nem tudo é enfermidade, é espiritualidade. Muitas das vezes você tem um dom, você que tem o coração puro, você que tem um coração nobre, você que tem um coração segundo, né, a vontade do Senhor, então você vai ter uma vida mais ou menos assim, só que você não vai entender nada do que está acontecendo com você. Porque do nada